A Bíblia, o livro do profeta Jonas. É um livro pequeno, apenas 4 capítulos, mas vai ser a base do que nós vamos meditar nessa noite. Se colocando, ou estando numa condição aonde a bênção de Deus pode me alcançar. Enquanto você abre, repita comigo: se colocando, todos juntos bem forte, se colocando numa condição aonde a bênção de Deus pode me alcançar. É muito interessante, mas Deus não é bom? Deus não abençoa todas as pessoas? Bom, Deus tem um plano especial para a sua vida. A bênção de Deus, ela se manifesta na vida de todos. Por exemplo, nós temos o sol, temos dia, temos noite, temos chuva no período certo, temos verão no período certo. Isso é bênção de Deus. Mas quando nós estamos falando sobre bênção de Deus, eu não estou falando sobre essa bênção, sobre esse tipo de bênção. Estou falando sobre algo mais sério. Estou falando especificamente sobre a bênção da salvação que vem de Deus. A salvação em Cristo Jesus. Jesus falou assim, olha, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha, irmãos, que reflexão interessante. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, você se considera abençoado por ter uma boa condição financeira, você se considera abençoado por trabalhar em algo que você gosta, por ter uma família onde você vive bem, por ter marido, esposa, filhos, você se considera abençoado por Deus, por ter amigos. Glória a Deus, isso é bênção, mas eu quero que você pense nisso. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, nessa noite, quando nós estivermos falando sobre bênção de Deus, eu quero que você pense sobre bênção nesse aspecto. Salvação, vida eterna. Ou seja, nós vamos olhar, irmãos, além dessa vida, nessa noite. Nós temos uma teologia, como a pastora Eliane mencionou, que tem nos ensinado a nos apegar a esse mundo, a nos apegar a essa terra. Ou seja, se eu tenho sucesso aqui, então tudo está bem. Eu quero lembrar a você que tem muito ímpio que tem sucesso, sim ou não, irmãos? Sim, tem muito ímpio que tem sucesso, tem muitas pessoas que não conhecem a Deus e têm sucesso. Então, quando nós estamos falando sobre bênção de Deus, não é no âmbito desse mundo, dessa vida, nós estamos falando sobre algo além da sua vida. O que vai ser de você após a morte aqui? O que vai ser de você depois que você morrer? Então é nesse aspecto que nós vamos falar sobre a bênção de Deus, se colocando num lugar onde a bênção de Deus pode me alcançar. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Repare o seguinte: Jonas, irmãos, para quem não sabe, foi um profeta, e Jonas recebeu uma missão do Senhor, muito séria, que era pregar numa cidade chamada Nínive, que naquele tempo era talvez uma das maiores cidades conhecidas da época. Nínive era a capital do Império Assírio.
E era uma cidade extremamente ímpia. Era um povo que vivia longe de Deus, era um povo que estava com o coração longe do Senhor. Mas Deus tinha um plano para Nínive. Apesar de ser uma cidade que estava longe de Deus e vivia num caminho de impiedade, ou seja, praticando o mal, era um povo muito cruel, irmãos. Mas Deus tinha um plano de salvar essa cidade. Então Deus envia Jonas para lá. Jonas conhecia Nínive. E por algum motivo, irmãos, o coração de Jonas se fechou quando Deus falou para ele ir para Nínive. O coração dele se fechou, ele não quis ir para Nínive. Jonas sabia que Deus iria salvar a cidade através da pregação que ele deveria fazer lá. E Jonas foge para outra cidade. Então esse é o contexto. Então, capítulo 1, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Por que, irmãos, que Jonas fugiu da presença do Senhor? Com certeza ele conhecia a cidade e tinha mágoa da cidade por algum motivo, a Bíblia não diz, mas ele se recusa a ir para Nínive. Ele se recusa, com certeza ele diz para si mesmo: eu não vou pregar para esse povo, porque eu vou pregar para esse povo que Deus está mandando, vai que esse povo se arrepende, e Deus não vai destruir esse povo, e esse povo precisa ser destruído. Acredito que esse foi o pensamento de Jonas. Se você ler todos os 4 capítulos, você vai ver detalhes da história, uma história extraordinária. E de fato Nínive é salva, o povo se arrepende. Quando Jonas prega contra a cidade, o povo se arrepende, o povo se quebranta, o povo reconhece que eles precisam desesperadamente do Senhor, se voltam para o Senhor e a cidade é salva. Mas nesse ponto, Jonas decide fugir. Versículo 3, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, ao porto de ao porto de Tarsis. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Olha, irmãos, a situação em que se encontrava esse navio aonde Jonas embarcou. Esse navio ia para Tarsis, Jonas pegou esse navio em Jope, e ele estava indo para o lugar errado, com o propósito deliberado de fugir do Senhor. E acontece, irmãos, que Deus começa a tratar com Jonas. E essa tempestade que se abate ali na região, no mar onde estava o navio, ela vem da parte do Senhor. E realmente, irmãos, o mar fica muito agitado. Esses marinheiros eram experientes, era gente com muita experiência no mar. Irmãos, eles ficaram com tanto medo que eles começaram, o texto aqui diz que cada um começou a gritar e a clamar ao seu próprio Deus, porque tinham medo de morrer. Pegaram as cargas que o navio transportava e começaram a atirar no mar. Para quê? Para tornar o navio mais leve, mais fácil para manobrar naquele vento furioso.
Mas a tempestade, irmãos, ela era fortíssima. E eles ficaram em grande perigo. O navio de fato ameaçava se arrebentar nas pedras. Eu falo porque mais para frente o texto vai dizendo isso. Imagina você numa situação dessa. Imagina o alvoroço ali daqueles homens tentando fazer algo para salvar a sua própria vida em meio a essa tempestade. O mais interessante, irmãos, é a atitude de Jonas. Olha o que o versículo diz, finalzinho do versículo 5 diz assim, ó: enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Dormia profundamente. Irmãos, o mais interessante, na minha opinião, nesse começo da história, é como que alguém pode dormir numa situação onde todos estão gritando. Ele tinha descido para o porão do navio, o pessoal estava em cima, e todo mundo gritava desesperado, porque a tempestade, irmãos, açoitava o navio sem nenhuma pena, sem nenhuma piedade. Uma tempestade que vinha da parte de Deus. O texto diz que Deus fez soprar um forte vento. E Jonas, irmãos, estava dormindo. Jonas não acorda quando começa a soprar o vento. Jonas não acorda quando os marinheiros começam a gritar. Jonas não acorda quando o navio começa a sacudir na tempestade. Eu não sei se alguém aqui já pegou uma tempestade em alto mar. Eu já peguei uma tempestade em alto mar. Em 2005, a gente foi num passeio em Salvador, eu e minha esposa, e na época o Gabriel, e nós não conhecemos nada de mar, né? Num passeio que fomos fazer para conhecer as piscinas naturais ali numa região, durante a viagem formou uma tempestade fortíssima. Irmãos, eu tive medo de morrer naquele dia. É horrível, irmãos. Né? E a embarcação pequena, naquele dia, ali em Salvador, uma embarcação afundou, matando 4 pessoas, mais ou menos no mesmo horário onde a gente estava. Era uma tempestade tão violenta, irmãos, que se abateu aqui sobre o navio de Jonas, mas ele dormia, ele não acorda. Irmãos, quando nós pensamos nesse assunto sobre se colocar numa condição onde a bênção de Deus vai alcançar você, a primeira coisa que você precisa reparar olhando para a sua própria vida é se você não está dormindo quando deveria estar acordado. Tem muitas situações na nossa vida, irmãos, que elas vêm, e muitas vezes da parte de Deus, para ver se você acorda. Cutuca no irmão que está do seu lado, fala assim para ele: acorda, bonitinho. Acorda. Tem muita situação na nossa vida, irmãos, que é uma tempestade que vem do Senhor, e às vezes quando você descobre isso, você fica pensando assim: mas Deus é mau, Deus quer me matar. Não, Deus não quer matar você, Deus não quer fazer o mal para você. Deus quer corrigir o seu caminho para que haja vida dentro de você. E o primeiro passo para você se colocar numa condição onde a bênção de Deus vai alcançar a sua vida e pode abençoar você de fato e de verdade, gerando vida que você vai desfrutar não só agora, mas após a sua partida desse mundo, é acordar. Você precisa acordar. Olhe para a sua própria vida, repare as coisas que estão acontecendo, repare o caminho pelo qual você tem trilhado e acorde. Acorde. Talvez você não é como Jonas, que deliberadamente, ou seja, de propósito, ele quis. Jonas aqui, irmãos, ele quis fugir de Deus. Foi deliberado. Talvez você não é como ele, que deliberadamente está tentando fugir do Senhor.
Mas talvez você está num lugar onde a bênção de Deus nunca vai alcançar você e você não sabe. Mas vai ficar sabendo essa noite, em nome de Jesus. Você vai ficar sabendo essa noite que pode ser que o caminho que você tem andado durante a vida inteira é um caminho que não favorece a bênção de Deus sobre a sua vida. E talvez você fale assim: não, pastor, você está enganado, porque eu tenho um bom trabalho, eu ganho bem, a minha família vai bem, eu tenho tido um aumento nas minhas finanças. Irmãos, por que toda vez que a gente fala de bênção de Deus, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é dinheiro? Já repararam isso? Querido, eu quero dizer uma coisa para você: tem muita coisa muito mais importante do que dinheiro. Talvez você está numa condição financeira muito boa, talvez você está numa condição de vida muito boa, você está realizando os seus sonhos, se tornando conhecido, talvez você está bombando em várias áreas da sua vida, mas a verdade é que talvez você não saiba que o caminho aonde você está é um caminho que a bênção de Deus jamais vai alcançar você. Mas como não vai me alcançar se eu tenho sucesso? Quando eu falo de bênção, eu não estou falando de sucesso. Quando eu falo dessa bênção de Deus, eu estou falando de vida após a morte, aonde você vai passar a eternidade. A vida em você, a vida em você, a vida de Cristo está em você, está sendo gerada a vida em você, porque você precisa, irmãos, não você, mas nós precisamos tirar da nossa cabeça, sabe, que sucesso é sinal de bênção de Deus. Não é, sucesso não é sinal de bênção de Deus, irmãos, porque tem muito ímpio, tem muitas pessoas ruins no mundo, tem muitas pessoas que não são nem um pouco boas, nem amáveis e nem amigáveis, que têm sucesso, têm tudo o que querem na vida. Eu quero dizer para você, querido, que a bênção de Deus, ela vai muito além daquilo que eu possa conquistar nessa vida, ela vai muito além de posses materiais. A bênção de Deus, ela quer alcançar você para gerar vida eterna dentro de você. Não importa quem você seja. Irmãos, quando nós começamos a considerar que bênção de Deus está ligada a coisas materiais, eu quero dizer para você que você vai achar que os nossos irmãos da Índia, por exemplo, não são abençoados, porque são extremamente pobres. E eu digo para você, eles são extremamente abençoados, apesar de serem pobres. Você entra às vezes num casebre miserável. Você tem que se abaixar para entrar. Não tem nenhuma infraestrutura, muitas vezes não tem energia. A água vem de poço, uma água que não é própria para o consumo. Sabe, irmãos, esgoto, não existe esgoto. Mas você entra naquele lugar e você sente a presença de Deus ali naquela família. É uma coisa extraordinária, irmãos. Extraordinário. Sabe por quê? Porque a vida de Deus, sabe, quando você recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e de fato você o recebe, de fato você crê nele, a vida de Deus brota de dentro de você, a vida de Cristo brota de dentro de você, colocando para fora toda e qualquer sinal de escuridão que possa haver ou ter havido na sua vida. Isso é a bênção de Deus. A primeira coisa que você precisa fazer é acordar. Sabe, irmãos, tem muita tempestade que vem na nossa vida por causa de um caminho errado que nós estamos trilhando. E muitas vezes nós confundimos as coisas. Quer ver? Por exemplo, você se lembra quando Jesus estava atravessando o lago com os discípulos? Jesus estava cansado. Foi um dia que Jesus tinha pregado o evangelho para uma multidão, curado um monte de pessoas, expulsou demônios. Jesus estava cansado, fisicamente cansado. Enquanto ele estava no barco, ele adormeceu. E veio uma tempestade e se abateu sobre o barco. E os discípulos começaram, igual aqui na história de Jonas, começaram a gritar desesperados. E e cutucaram Jesus: Senhor, nós vamos morrer, o Senhor não vai ficar aí dormindo, nós vamos morrer.
Você conhece a história, Jesus levanta e acalma a tempestade. E aí você pensa assim, eu preciso dormir na tempestade, porque quando eu durmo na tempestade é sinal de que eu confio no Senhor. Primeiro você tem que ver de onde essa tempestade vem. Tem tempestade que se abate sobre nós, irmãos, são coisas circunstanciais, são coisas da vida. Nessa eu te digo, pode dormir, porque o Senhor está no barco, e o barco não vai afundar. Coisas que acontecem na vida, irmãos. Um dia ou outro, alguém fica sem emprego. Um dia ou outro, alguém tem uma crise. Um dia ou outro, alguém tem uma situação ruim. Tempestades que vêm. Então nessa, querido, você sabe o que você faz? Faz igual Jesus, dorme e descansa, porque Jesus não vai deixar o barco afundar. Agora tem tempestades, irmãos, que ela vem da parte do Senhor para corrigir um caminho errado que eu estava. A tempestade ela se abate sobre o navio em que Jonas estava, porque Jonas havia saído do propósito de Deus, e não tinha temor disso, porque desceu para o porão e foi dormir. Dormia profundamente, né? Vamos reler aí o versículo 5. Olha aí na sua Bíblia, por favor. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Querido, em nome de Jesus, acorda, olha para mim, acorda, ou você vai ser destruído pela tempestade. Abre a sua Bíblia lá em João. Eu quero mostrar uma outra coisa aqui para você. João capítulo 8, versículo 1. Pregamos sobre esse texto alguns domingos atrás. Texto fantástico. Evangelho de João, lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quarto livro do Novo Testamento. Capítulo 8, versículo 1. Olha que precioso esse texto, quando nós lemos ele com essa frase na mente: se colocar num lugar onde a bênção de Deus pode alcançar a minha vida. João capítulo 8, versículo 1 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Olha, irmãos, o constrangimento para essa mulher. E disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E ordenava mesmo, irmãos, isso estava na lei de Moisés. É por isso que eles disseram: na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse o seguinte: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno, agora vai e abandone a sua vida de pecado. Irmãos, que extraordinária essa história. Extraordinário, mas sabe o que é extraordinário nessa história, irmãos? Presta atenção,
Sabe o que é extraordinário nessa história? Não é o fato de Jesus ter agido de uma maneira que impediu que aquela mulher fosse apedrejada. E de fato Jesus agiu de uma maneira e disse àqueles irmãos: olha, quem não tiver pecado que seja o primeiro a atirar a pedra nela. E eles ficaram tão sem graça, irmãos, que saíram, desistiram de apedrejar a mulher, saíram, ficou só Jesus e a mulher. Aí Jesus fala para ela: cadê eles? Não te condenaram? Não, Senhor, eu também não te condeno, vai e abandone a sua vida de pecado. O extraordinário aqui, querido, não é o fato de Jesus ter impedido de apedrejar a mulher, mas é o que ele diz para ela. Ele diz assim: eu também não te condeno. Agora, presta atenção nessa frase: vá e abandone a sua vida de pecado. Olha o que é graça de Deus. Graça de Deus é quando você pode ser abençoado pelo Senhor, mas junto com a bênção de Deus, junto com a atitude da graça do Senhor, vem o ensinamento para você abandonar o caminho do pecado. Jesus diz assim para ela: vá e abandone a sua vida de pecado. Querido, presta atenção, não adiantaria nada se após sair dessa situação aqui, aquela mulher voltasse para o amante dela. De nada ia adiantar. Não foi apedrejada, mas pensa comigo, ela volta a praticar o que praticava antes. Para você estar num lugar onde a bênção de Deus pode alcançar você, primeiro você tem que acordar. Segundo, abandone o caminho que você tem trilhado. Abandone a vida de pecado. Eu preciso refletir por que as tempestades vêm na minha vida. Irmãos, muitas vezes nós participamos de um culto, somos extremamente abençoados, somos extremamente tocados, profundamente tocados pelo Espírito de Deus, mas na verdade, irmãos, esse toque do Espírito de Deus, sabe, aquela palavra abençoada que eu ouvi, ela não gera uma mudança na minha vida. Irmãos, toda palavra que eu ouço vindo de Deus, precisa gerar uma mudança na minha vida. E ela vai gerar uma mudança na minha vida quando eu estiver disposto a mudar de atitude, a mudar o comportamento. Quando você estiver disposto a mudar o comportamento, quando você estiver disposto a mudar de atitude, você vai começar a se colocar num lugar onde a bênção de Deus pode alcançar a sua vida. Eu quero mostrar um outro texto para você, fantástico. Abre a sua Bíblia lá em Lucas. Evangelho de Lucas, está antes de João. É só você voltar aí, está em João, volta um livro em Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Versículo 1. Olha essa história. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar hoje em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa,
pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, repara como, quando alguém é tocado pelo Senhor, há uma mudança de comportamento. E nós vemos, irmãos, claramente isso na vida de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, coletor de impostos, trabalhava para o governo romano, a quem o povo de Israel era subjugado naquele tempo. Mas Zaqueu crê na mensagem que Jesus pregava. E nessa ocasião em que Zaqueu recebe Jesus na casa dele para um jantar, Zaqueu se levanta e fala assim: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. Se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí olha o que Jesus fala. Jesus fala assim: hoje houve salvação nessa casa. Agora pensa comigo, por que houve salvação na casa de Zaqueu? Aí alguém responde: porque ele deu metade dos bens. Não, irmãos, não é. Porque ele disse que ia restituir 4 vezes mais. Se ele tivesse defraudado alguém, ele ia procurar essa pessoa e restituir 4 vezes mais. Não, irmãos, não é. Não se compra a salvação. Você pode dar tudo o que você tem, todo o seu dinheiro, não compra a salvação. A evidência aqui, querido, não é o fato dele ter dado metade dos bens e ter se proposto a restituir 4 vezes mais quem ele tinha defraudado. A evidência aqui, querido, é o comportamento e a atitude depois de ter tomado conhecimento da verdade que poderia salvá-lo. O fato de Zaqueu ter se desprendido dos bens mostrava que houve salvação, houve algo no seu interior que mudou depois que ele conheceu o Senhor, e aquilo que ele tinha conseguido, que foi fruto de desonestidade, ele falou: não, eu vou consertar isso. Quantos estão entendendo, querido? Zaqueu se coloca numa condição onde a bênção de Deus alcançaria a vida dele, porque mudou a atitude, mudou o caminho, quando foi confrontado pela verdade do Senhor. Em nome de Jesus, se você está sendo confrontado pelo Senhor, acorde, mude o caminho, e a bênção de Deus vai alcançar a sua vida. Amém, irmãos? Fica de pé em nome de Jesus.